Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Velocidade CBN, o seu podcast sobre Fórmula 1 e automobilismo. Está no ar o programa desta segunda-feira, dia 7 de julho de 2025, para a gente falar muito sobre um movimentadíssimo GP da Inglaterra da Fórmula 1 em Silverstone, que teve a primeira vitória do Lando Norris em casa e que teve uma das melhores histórias aí de toda a temporada, com o primeiro pódio do Nico Hülkenberg depois de 239 corridas na Fórmula 1. Eu sou André Neto, sou apresentador do programa de hoje. Hoje, mais uma vez, conto com a presença do meu colega da Auto Esporte, Leonardo Félix. Tudo bem, Léo? Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, André. Olá a todos os nossos espectadores, ouvintes. Bora para mais um. Bora. E hoje com mais um grande convidado, meu xará, André Negrão, que veio aqui, vencedor, duas vezes vencedor das 24 horas de Le Mans, hoje aqui com a gente. André, muito obrigado por ter vindo hoje aqui no Velocidade CBN. Seja muito bem-vindo. Imagina, obrigado Léo, obrigado Xará, obrigado André. Prazer estar aqui. Queria começar com você, André. A sua experiência ficou muito marcada no mundo do automobilismo para a gente pelo Mundial de Endurance, pelos carros protótipos, mas você fez toda uma carreira também na base em carros de Fórmula. Então, sei que você tem um conhecimento muito profundo também, e a gente teve nesse fim de semana um GP de Fórmula 1 muito interessante em Silverstone. Acho que tirando as duas McLarens, que mais uma vez sobraram completamente, foi uma corrida muito legal. Queria ouvir seu destaque inicial desse fim de semana de corrida lá em Silverstone. Silverstone é sempre interessante, né? Inclusive esse Silverstone choveu, né? Em alguns momentos da corrida, então isso trouxe um pouco mais de ação para equilibrar o grid de uma certa maneira, né? Isso sempre acaba acontecendo. E, assim, realmente foi aquilo que você falou, né? As duas McLaren saíram na frente, mas não muito, né? Teve o Virtual Safety Car, teve Safety Car, teve 2 Safety Cars. A corrida foi bastante paralisada. A corrida foi bem paralisada e, assim, juntou algumas vezes no momento onde eles estavam sobressaindo, né? Já estava criando aquele gap, né, monstruoso que a gente acaba vendo na Fórmula 1, principalmente nessas condições. Mas o Safety Car conseguiu juntar em alguns momentos essa corrida. Então, assim, foi uma corrida muito legal, muito interessante que o Hülkenberg conseguiu fazer, saindo de 19º, chegando em terceiro com, né, o senhor Lewis Hamilton atrás dele no finalzinho ali. Eu achava que ele não ia aguentar a pressão. No final ele abriu do Lewis. Então, assim, foi muito, muito legal a corrida. Léo, queria te ouvir também o seu destaque inicial. Acho que na última semana a gente falou muito sobre o resultado do Gabriel Bortoleto, né, no GP da Áustria, que ele conseguiu os primeiros pontos. Foi o nosso destaque principal aqui. Acho que dessa vez, assim, o Norris ganhou a corrida, legal, primeira vitória dele em casa, mas não tem como, o primeiro assunto não ser o Hülkenberg chegar no pódio da forma como ele fez ainda, né, Léo? Pois é, tô aqui quase perguntando, quem ganhou a corrida mesmo? Porque acho que nada disso importa, né? O Hülkenberg, eu acho que a história do Hülkenberg é a história, né, da corrida. Talvez até venha sendo uma das grandes histórias da temporada, né? Esse ressurgimento dele. Eu acho que o Hülkenberg, a gente vem fazendo muita comparação do Hülkenberg com o Bortoleto aqui, né? E hoje a gente pode falar como o Hülkenberg vem, né, fazendo uma excepcional temporada, né? Com uma equipe que começou o ano com o pior carro do grid, o carro foi sendo evoluído e ele tem aproveitado as oportunidades assim com muita maestria, aproveitando toda a experiência, né, já dos seus 37 anos, vem fazendo uma excelente temporada. E olha que bizarra essa estatística. O Hülkenberg levou 239 corridas para conquistar o seu primeiro pódio na Fórmula 1, 16 anos, né? Ele estreou em 2010 na Fórmula 1, como companheiro também de um brasileiro, do Barrichello na Williams. E o segundo piloto que mais demorou, né, GPs para conquistar um pódio foi o Carlos Sainz, com 101 corridas. Então, quer dizer, ele levou mais que o dobro do segundo. Né? E antes ele era o piloto com o maior número de GP sem ter conquistado o pódio, e como ele conseguiu o pódio, esse recorde volta a ser do nosso gloriosíssimo Andrea De Cesaris, o italiano que correu 204 GPs na Fórmula 1 sem conseguir um pódio. Eu ia até perguntar pro André se você chegou a correr com o Hülkenberg na época ali de GP2.
Não, Mas eu não. vocês passaram perto ali, A né? gente passou. Ele era. Ele correu de GP2 em 2009. 9, isso. 9, né? Não, só foi correr de GP2 em 2013. Ah, então foi um pouquinho, você entrou Foi um pouquinho depois. Ele correu com o de Graça, o Hülkenberg. Sim. Aí sim. Meu primo correu também, o Xandinho, na época da GP2, sim. Sim. Mas isso que você tava falando é engraçado, né? Uma pessoa. Porque, meu, ele é talentoso. Ninguém tá ali e é impossível você ficar 16 anos na mesma categoria, sendo que você não demonstre alguma coisa ali que é interessante pra alguém. Independente se o seu resultado tá ali ou não. No caso dele, demorou tudo isso. Mas se a gente lembrar um pouquinho, no GP da Austrália, ele já tinha feito um corridão. Sim, Nessas mesmas condições, assim, sem gripe, chovia, parava, secava, entrava. Então você vê que o cara faltou. E toda vez que ele chegava perto do pódio, alguma coisa acontecia. Ou ele batia, ou alguém batia nele, ou o carro quebrava. Então, tipo, acho que demorou tudo isso, mas ele sempre passou quase ali, né, no pódio. Sim. Eu acho que as duas situações que eu me lembro pessoalmente do Hülkenberg chegar perto de estar no pódio foi aquela corrida em Interlagos 2012, que ele bate com o Hamilton, que essa corrida ele tava... Não era nem só pódio, né? Ele tava brigando pela vitória com a Force India naquela época. E 2019, que é a corrida em casa dele na Alemanha, em Hockenheim. Mais uma vez, corrida de chuva. Foi, inclusive, se eu não me engano, a última vez que ele andou entre os 3 primeiros numa corrida. Foi naquela ocasião, o GP da Alemanha de 2019. E aí, essa daí ele acabou batendo. Ele acabou batendo. Por conta própria. Eu lembro que até Ele tinha uma... passa naquela pista de drag. Isso, era isso aí não que eu ia parava falar. o carro. Que era aquela parte... Era um sabão imenso ali. Teve uns 4 carros que escorregaram e foram embora ali. E eu acho que, além das coisas que o Léo trouxe as estatísticas, mas o Hülkenberg tem sido realmente um cara essa temporada que a sensação que dá é que em todas as corridas ele tirou 100% do que o carro e a situação podiam entregar para ele. Seja agora nesse fim de semana que ele, como você bem falou, André Negrão, ele termina na frente do Hamilton abrindo ainda, né? Ele mostra um desempenho de um ritmo de corrida muito acima, mas começo de temporada, Austrália, largou em 17º, chegou em 7º. Na Espanha também, se não me engano, acho que ele saiu 15º, ganhou umas 10 posições também para terminar em 5º. No último fim de semana, já na Áustria, acho que ele tinha sido 18º na classificação, mas também largou lá atrás, ou foi em 20º, na verdade, ele largou em último na Áustria, porque o Bortoleto foi no Q3 e o Hülkenberg era o último no grid. E ele chegou em 9º na corrida. Então são pelo menos 4 corridas que ele tem nessa temporada, já que ele pontuou, ganhando pelo menos 10 posições na corrida. E aí, Léo, eu acho que a gente chegou num ponto já, assim, a gente tá na metade da temporada da Fórmula 1. E, pelo menos pra mim, não tem como a gente não colocar o Hülkenberg como um dos 3 melhores pilotos do ano. Olha, uma boa reflexão. Eu acho... Porque pra mim é Verstappen, Piastri e ele. Pode ser. Eu acho que sim. Entre os 5, com certeza. Sim. Entre os 3, acho que eu precisaria de uma reflexão tempo. um pouquinho mais profunda. Mas Ele tem sobressaído bastante, o Hülkenberg, né? Tem, óbvio, tem o Norris, que, né, ele ganhou 2 de uma vez, né? Ele ganhou a Áustria, ganhou agora. Mas também, né, sorte dele, porque o Piastri tomou 10 segundos de penalização por causa do safety car. Mas realmente, o Hülkenberg tem feito, assim, acho que um dos, né, não sei falar todos os anos dele, mas assim, um dos melhores anos que aparece ele, né? Você fala, meu, sai de 10º, agora do Silver saiu 19º, né? 19º. Isso. Meu, chegou Último, em terceiro. né? Colapinto não último, largou, né? era Colapinto não largou. Chegou em terceiro, tudo bem, você vai falar, né? Corrida diferenciada, chove, para, safety car, virtual safety car, a galera erra, o Verstappen mesmo errou na relargada, saiu rodando, tudo bem, mas o cara também tem que se manter ali na posição dele, né? Ele não pode errar, ele não pode bater, a estratégia, tanto do piloto nessas condições, ele acaba decidindo muito mais do que a própria equipe. Que pneu colocar, que horas colocar, a equipe tem uma noção ali, né? Tem um radar meteorológico, mas ela não sabe qual é a situação real da pista. É o piloto que fala, muitas vezes. Tudo bem, na Fórmula 1 ainda é um pouquinho maior as corridas, né? Mas GP2, por exemplo, que é uma coisa que eu fiz, você tinha que decidir muito rápido. E até sofrer um pouco no começo entre trocar o pneu de chuva pro slick. E a gente não tinha intermédios em GP2. GP2 não tem. Ou você coloca o de chuva total, ou você já passa pro slick. Então, essa transição entre muita chuva e o slick é grande. E a corrida da GP2 é pequena, né? Menor do que a da Fórmula 1. Você tinha que fazer essa troca rápida. Nem que a hora que você trocasse pro slick, você ia sofrer um pouco no começo. E era aquele momento de sobrevivência. Não bate. Se você rodar ainda tudo bem ali ainda, né? Que tá no começo ali, mas não podia bater.
E muitas vezes você ganhava muitas posições, que foi, acho que, um dos casos do Hülkenberg esse final de semana de Silverstone. Eu acho que o Hülkenberg e o Stroll, para mim, foram os dois únicos caras que cravaram a estratégia, assim, de... Começaram de intermediário, seguraram um tempo com pneu de chuva, aí a hora que a pista começou a secar, de fato, eles botaram um pneu macio rapidinho ali, o Stroll saiu passando todo mundo naquela hora, e aí depois choveu de novo, aí eles voltaram pro pneu de chuva, então... Realmente, eu até ia te perguntar sobre isso, né? Sobre essa dificuldade de você sentir ali a pista na hora, Silverstone ainda mais. Acho que Silverstone e Interlagos são as duas pistas que a gente mais tem esse tipo de condição, né? De chove, para... Spa também, né? Spa também, Spa verdade. é a próxima. E são pistas grandes, né? Interlagos ainda é uma pista pequena. Sim. Você consegue visualizar. O pessoal que tá no box, você olha por cima assim, você consegue enxergar todo Interlagos, né? Por baixo. Silverstone você não consegue porque ela é plana. E ela é grande, então você não enxerga nada. Spa, pior ainda, ela é toda montanhosa, cheia de árvores, você não enxerga nada, você só enxerga a reta que vai descendo para o Rouge e a reta principal, que é a reta dos boxes. Então, são duas corridas que normalmente, três, né, Interlagos, Silverstone e a Spa, que é a próxima, são corridas que esse tipo de carro, esse tipo de piloto que sobressai na chuva, são pessoas que, se o carro estiver bom e não acontecer nada, né, dele bater, dele se encontrar com alguém, são carros que vão acabar indo lá pra frente no final. Legal. Antes de eu continuar a nossa conversa aqui sobre GP de Silverstone, Fórmula 1, aquele pedido agora para você que está assistindo a gente no YouTube da CBN, não se esqueça de deixar o seu like aqui no episódio de hoje, que ajuda muito a gente, é de graça, não custa nada. Deixa aqui nos comentários também o que você achou dessa grande corrida da Fórmula 1 na Inglaterra e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal da CBN aqui no YouTube, ativar as notificações para você não perder nenhum episódio do nosso Velocidade CBN. E para você que está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça de avaliar o Velocidade CBN e, claro, de compartilhar esse episódio com todos aqueles seus amigos que gostam muito de automobilismo e que acompanharam essa última etapa na Inglaterra. Agora sim, voltando para o GP da Inglaterra, e agora acho que eu me sinto obrigado de trazer o assunto de quem ganhou a corrida, de fato, vamos falar um pouquinho. Quem foi mesmo? É, Lando Norris. Bom. E Léo, inclusive, semana passada o Norris ganhou na Áustria e você veio aqui e falou que o Lando Norris nunca tinha ganhado 2 corridas seguidas. Pois bem, Ele ele foi lá e fez, Léo. Foi lá e fez. Foi meio assim, né, na sorte, foi. É. Mas eu acho que, assim, na verdade foi até o que o André falou. Antes de mais nada, numa corrida caótica como essa, o mais importante é você sobreviver. Então o Lando Norris ele tem esse mérito, ele sobreviveu, inclusive ele teve um duelo contra o Hamilton logo na largada sob condições bem difíceis, que ele conseguiu segurar a posição e eu acho que isso foi fundamental pro andamento da corrida dele depois. Sobreviveu também ali no duelo com o Verstappen, porque ele com o Verstappen a gente sabe que sempre pode sair alguma coisa, né? O Verstappen adora aprontar com o Norris. Sim. E então ele, né, fez ali o que ele precisava fazer. Eu acho que o Piastri deu muita bobeira ali com essa questão do safety car. Depois a gente pode falar mais um pouquinho em relação a isso, mas ele tinha a corrida na mão e realmente foi ali uma bobeira e o Norris aproveitou, venceu. Acho que isso é bom pro campeonato, porque agora são 5 vitórias a 4, e eu tinha falado que semana passada eram 4 dobradinhas e a primeira com o Norris na frente, da McLaren. Essa é a 5ª dobradinha da McLaren no ano e a segunda com o Norris na frente. E a diferença pro campeonato caiu agora para 8 pontos. 8, isso aí. Então, reviveu, exatamente. E eu acho que ali meio que plantou ali uma sementinha, talvez, na cabeça do Piastri ali, né, de que não dá pra ficar vacilando também. Então, acho que isso é legal. Pro campeonato é bom, é uma boa notícia, mas ele, né, não foi o melhor piloto. Em termos de desempenho, o Piastri foi melhor nesse fim de semana e mereceria mais a vitória. Eu acho que até na corrida os dois estavam com um ritmo mais próximo do que eu imaginei, por conta dos treinos, pela classificação do Piastri ter andado mais à frente do Norris. Até depois que eles trocam, né, que o Piastri paga a punição dele, o Norris até abre um pouquinho em relação ao australiano. Xará, André, eu queria perguntar para você sobre essa briga pelo título, que agora parece ainda mais restrita aos dois pilotos da McLaren. No começo do ano, o Verstappen ainda estava conseguindo se enfiar no meio. Agora ele mesmo já largou a toalha e falou que a gente já não está mais brigando pelo campeonato. E a gente tem perguntado para todos os nossos convidados aqui se eles têm alguma preferência por um dos dois pilotos
da McLaren nesse embate. Queria fazer essa mesma pergunta para você, se você vê algum favorito nessa disputa de Norris e Piastri. E muito se falou também da questão mental do Norris, que ele cedia sob pressão, que ele é muito duro com ele mesmo. O outro é bem calculista, bem frio, o Piastri. Se você acha que pelo menos nessas duas últimas corridas ele talvez tenha dado uma resposta para essas críticas. Eu acho que na Áustria, sim. Silverstone, eu acho que foi, de novo, a sobrevivência e teve um pouco de sorte, sim, porque se o Piastri não toma 10 segundos, ele não iria passar o Piastri. Inclusive, para as pessoas que assistiram a corrida, lembram no momento que eles falam box pro Piastri, eles iam fazer box duplo de novo. Então ia entrar as duas McLaren ao mesmo tempo. Como o Piastri tomou penalização, o Norris não precisou mais entrar atrás dele. E sim, passou uma volta e ele fez o pit stop dele normal. Eles iam entrar juntos. Sobre o campeonato, realmente reviveu, ainda tem muito chão pela frente, né? Meia temporada. Né? Meia temporada, tem bastante coisa para acontecer. Mas legal de ter se aproximado. Eu ainda acho que o favorito vai ser o Piastri. Pelo método dele, você vê que ele é muito frio, você vê que ele é muito calculista, você vê que ele erra muito pouco, coisa que o Norris tende a ter um pouquinho mais de erros aí durante, né, esse meio ano que a gente já viveu, você vê ele errar mais do que o Piastri, né? Eu acho que o campeonato ainda fica com ele, obviamente, né? Pode acontecer muitas coisas aí durante o ano, né? Batida, quebra, o carro da McLaren continua muito bom, né? O Verstappen, eu acho que ele, apesar que no sábado eu não imaginei que ele ia fazer a pole. Também não. Não imaginei de verdade. Eu falei, Nem ele imaginou. acho que nem ele imaginou, porque ele tirou uma volta, assim, surreal. Você vê que ele é outro nível, assim, é que o carro dele não é... Ele tirou o pé no fim ainda. Ele falou depois que ele tirou o pé no último setor, que ele viu que ele já estava com os 2 primeiros setores roxos. Ele falou, esse último setor eu não vou acelerar, tanto que é melhor eu terminar a volta que terminar no muro. Ah, eu não vi isso. Porque a hora que apareceu, né, o primeiro setor roxo, aí o segundo setor roxo. Eu falei, não é possível. E aí, acho que o último setor ele fez Melhorou, verdinhos, né? Ele melhorou, mas não foi nada demais. E perto das McLaren, que, né, você vê o TL1, TL2, TL3, tá, tudo bem, elas não fizeram toda hora primeiro e segundo, mas estavam sempre ali. E ele estava sempre ali, quinto, sexto, quarto, né? Tava sempre ali também. Mas você vê na classificação, o cara tirar né, todo esse potencial dele mesmo, né? Que a gente sabe que o carro dele tá defasado em comparação a McLaren, é surreal. Mas assim, o campeonato ainda tá aberto. Ele tá quantos pontos de desvantagem pro Norris? Verstappen? Putz, Agora Verstappen abriu tá um com pouquinho. 50 pontos atrás do Deixa eu Norris. confirmar aqui. Tudo isso? É uma coisinha grande, Enfim, mas assim, tem 12 corridas pela frente ainda, então, Exato. né, tem muita coisa pra acontecer. Mas eu acredito ainda que o Norris vai levar. Ah, desculpa, o Piastri vai levar esse campeonato. Ele tá com 165 contra 234 do Piastri, então são 61. 35, são 60, 61. na verdade são 59 pontos. A São matemática 234 do a 165. jornalista ela é complicada. São 59 pontos. Tá bom. 59 pontos. Tá dentro ainda. Tá dentro, Tá dentro ainda. Tá dentro, mas tá a dentro, Red tem Bull vai bastante. precisar melhorar bastante esse carro. Aquela coisa, né? Vai que as duas McLaren se batem ali, isso. né? Sempre Porque você vê que os carros tiveram evolução. Até o próprio carro do Hülkenberg e do Bortoleto, eles tiveram evolução. Eles trouxeram assoalho novo, eles trouxeram asa dianteira nova, né? Conforme o ano foi passando. Acho que a última atualização foi o próprio assoalho, que foi pra Áustria, e eles, né, continuaram com o assoalho agora pra Silverstone. E esse assoalho com certeza vai funcionar em Spa também, que é uma pista de alta. Né? A Red Bull, você vê eles fazendo coisas mínimas, mas não teve uma atualização parruda para ele poder realmente melhorar. Tanto que o Tsunoda, coitado, o Tsunoda não consegue guiar o carro. Não. Ele não é o Tsunoda. Todos que entraram ali não conseguiram guiar o carro. O Lawson, ele ia fazer uma corrida boa, eu acho. Que o Hadjar bateu atrás do Antonelli, ele não viu o Antonelli, né? E o Lawson, o Sainz, que bateu na roda dele traseira e penou ele no meio do muro. Na verdade, o do Lawson foi um... Eles estavam naquela... Antes de uma retona lá, eles estavam em 3 na curva. 4. Era o Tsunoda, o Ocon e o Lawson. E aí isso, o Ocon então não foi tinha o muito Ocon. pra onde ir, ele tira o pé no meio da curva pra Exato. tentar evitar o choque e Exato. o Lawson acaba... Enfim, não tinha muito o que ele fazer também, acaba sendo acertado. Exato, mas era uma equipe que eu acho que eles iam lá pra frente, entendeu? Mas você vê assim, o Lawson tentou ir na Red Bull, não vai conseguir,
E o Tsunoda tá com os dias... é que eles não têm quem colocar. Eles não têm que colocar. E o Hadjar tá lá rezando pra não me escolham. Não me escolham. Exato, porque ele nunca sabe... teve tanto medo de ser promovido na vida quanto o Isaac Hadjar. Porque o único cara que consegue guiar aquele carro e fazer ele funcionar é só o Max. Só o Max. Se o Hadjar, acho que é bem isso que o Léo falou. O Hadjar falou, pelo amor de Deus, eu sei que eu sou o próximo, mas não quero ir agora. Não quero ir agora, deixa eu ir pro ano que vem. Que o carro vai ser totalmente novo, então... acaba nivelando ali um pouco as coisas. Isso se o Max Verstappen for ficar na Red Bull. Que é outra história, a gente vai seguir acompanhando essa novela aí, porque o Verstappen segue esquivando também dessas perguntas. O André, rapidinho, só pra gente finalizar o assunto do Piastri... Eu ia te perguntar sobre isso. Da punição, né? Quando eu vi a punição ali, né, assistindo a corrida, eu achei a punição injusta. Eu falei assim, cara, pra que vai punir? Você concorda? Uhum. Eu ainda achei justo. Você acha injusto? Não, eu achei justo. Achei que ele merecia ser punido. Tá. Depois a FIA divulgou os dados, né, da telemetria dele e fez rever um pouquinho. Eu ainda acho exagero, acho que não precisava punir com 10 segundos, mas de qualquer forma, uma das perguntas que eu vi muita gente fazer é por que o Russell não foi punido no Canadá e o Piastri foi nesta corrida? Então vamos lá. O que acontece? O Piastri nessa corrida... a telemetria indicou que ele pisou no freio com uma pressão de quase 60 libras, PSI, né, que é libra por polegada quadrada, de pressão nos freios, e que ele reduziu de 218 para 52 km por hora num intervalo de 3 segundos, numa pista molhada. Sim. O Russell no Canadá, a pressão do pedal dele nos freios foi de 30 PSI, foi metade. E ele reduziu de 143 para 80 km por hora. Num intervalo de menos de 2 segundos. Então, por isso que o Piastri foi punido e o Russell não. Eu, Leonardo, não teria punido nenhum dos dois, mas ficou um pouco mais claro por que o Piastri foi punido e o Russell não, só para trazer esse dado. Eu acho que esse negócio de punição é muito complicado, ainda mais nós olhamos de fora, assim, mas... restart de safety car, o cara que tá atrás, que no caso ali era o Verstappen, atrás do Piastri, ele tem que estar prestando atenção. Tudo bem, tinha um spray ali que dificultava a visibilidade, mas, pô, você tá atrás do safety car. E as equipes todas elas, o safety car apagou a luz, o safety car vai sair nessa volta. Você já fica avisado. Então você já sabe que em algum momento o cara vai dar uma acelerada para dar mais esquentada nos freios, que eu acho que foi exatamente isso que ele fez. Então ele deu uma aceleradona e deu uma freadona. Porque ele ia manter devagar até o safety car entrar. E dali, até ele chegar na penúltima curva, que é a chicane em Silverstone, ele teria que estar com um pouquinho de temperatura no pneu, no freio, o mínimo ali para ele poder fazer o restart dele. Realmente, é difícil julgar agora os 30 PSI do Russell, 60 do Piastri, pista molhada, pista seca, é muito complicado. E a FIA, eu tava lendo isso acho que ontem, ela vai começar a ser cada hora mais rígida. Tanto que ela dá muito pouco agora. Você vê, não tem mais quase 5 segundos. Você já toma 10, depois o 10 vira drive-thru, aí vira pênalti na licença e assim por diante. Então eles estão sendo bem rigorosos nessa coisa. Mas assim, eu acho que ali foi too much. Porque na verdade quem deu o start na fogueira foi o próprio Verstappen. Sim. Que passou ele ali e falou, ele freou de uma hora pra outra, perigoso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas assim, ali ele tava... O primeiro que dita aonde vai começar a acelerar, se ele quer frear, se ele quer andar 2 por hora, é o primeiro que dita. Então o Verstappen que deu uma... Eu acho que ele tava tão ansioso ali, tanto que logo em seguida ele roda, acho que dirigindo no limite que ele tava, acho que foi até uma das causas que ele passou o Piastri ali, foi de estar um pouco nervoso, eu acho, olhando de fora. Não, mas eu concordo, eu acho que excesso de punição, de rigor, às vezes atrapalha. Eu sou também um pouco contrário a isso, excesso de bandeira amarela, eu acho que... Eu odeio o safety car virtual. Também. Isso pra mim é uma coisa que tem que ser abolida urgentemente na Fórmula 1. É muito ruim, cara. Eu acho que o safety car ele gera tanta coisa em termos de juntar o pelotão, de você reviver, às vezes, corridas que já estavam com o rumo definido, de trazer um lado de emoção a mais, e você perde isso com esse safety car virtual, Sim. que pra mim tinha que ser uma coisa muito específica. Assim, tem um detrito na pista. Beleza, é coisa de 30 segundos, uma volta, safety car virtual, que tira o dependendo detrito. da situação, eu que vivi isso, mas na minha época não tinha virtual safety car, mas tinha no WEC.
você consegue neutralizar a corrida em segundos. Coisa Sim. que o safety car não consegue. Entendeu? Porque até o safety car entrar na pista, esperar De o fato. Piastri chegar, se for uma coisa de emergência, que acho que no caso era o Hadjar que tinha batido. Agora não me lembro. Direto. A primeira foi quando o Lawson e o Bortoleto. O Lawson e o Bortoleto bateram, sim. E assim, eram carros que estavam próximos para serem retirados, mas que demoraram 2, 3 voltas para saírem ainda. E ao invés Sim. de, enfim, é um tempo que a corrida acabou de começar, dá para você colocar o safety car. Ali, naquele momento, sim. Naquele momento, sim, é verdade. Mas na maioria das vezes eles colocam o Virtual Safety Car para dar uma neutralizada, porque querendo ou não, o pessoal não pode ter ultrapassagem, e eles diminuem a velocidade. Né? Nesse caso, no começo da corrida, você neutralizou com o virtual, coloca o safety. Sim. Porque a galera já tá mais devagar, né? Você consegue colocar o safety e coloca todo mundo atrás do safety car, né? O carro normal. Mas é bem complicado mesmo. Deve ser muito difícil você estar ali na sala de... Não é fácil. Na sala da corrida ali e, puta, safety car no virtual, e agora, o que a gente faz? Deve ser ainda mais naquelas condições. Sim. E só pra gente fechar o lado das punições, do debate da direção de prova, eu queria dar a minha opinião aqui também, porque vocês dois foram contra a punição. Eu acho que o Piastri merecia ser punido, não por conta do Verstappen que estava atrás, mas normalmente por conta do efeito que isso gera no pelotão que vem atrás, daquele efeito sanfona. E até no pós-corrida, naquela salinha antes do pódio, né, que os pilotos ficam vendo os melhores momentos da corrida, tudo. O Hülkenberg perguntou pro Piastri, mas como que o Norris te passou na pista? E aí o Piastri explicou, e aí o Hulk falou, mas eu lá atrás senti essa freada que você deu, a gente sentiu o efeito. Então eu acho que 5 segundos talvez fosse ok também, acho que isso dá pra debater, mas eu acho que o Piastri merecia ser punido, porque eu acho que tem essa questão do risco de segurança com os pilotos que vêm atrás, que gera esse efeito de todo mundo dar uma acelerada e a freada de última hora. E teve uma corrida, foi na Itália... Isso aconteceu, Mugello 2020, então, que foi aquele acidente horrível, assim. Foi. Então, acho que meio que depois daquilo também, acho que a Fórmula 1 tá meio de olho nesse limite pra não gerar esse tipo de acidente de novo, que muitas vezes é um impacto de frente e traseira com o carro da frente, que é bem perigoso pros pilotos também. Exato, né? sim. E aí, pra gente fechar o assunto do GP da Inglaterra, tem 2 lados ruins dessa história do Hülkenberg no pódio, né? O primeiro é que acaba uma sequência incrível do Hamilton de pódios na Inglaterra, que desde 2014 ele terminava todas as corridas em Silverstone no pódio, isso daí acabou porque ele terminou em quarto dessa vez, não conseguiu passar o Hülkenberg. E o lado ruim é que a comparação do Bortoleto com o Hülkenberg esse fim de semana foi extremamente desleal também de resultados. E aí, André, eu queria te perguntar, porque a gente já falou sobre a questão de leitura da corrida, acho que isso é algo que, para um piloto novato, você pegar essas corridas de chove e para, e você tem que tomar essas decisões de vou botar pneu slick agora e sofrer um pouco para depois secar a pista, ou vou seguir de intermediário, acho que são decisões muito difíceis ainda para um piloto novato, né, o Xará? Com certeza, André. Eu acho que, ainda mais na Fórmula 1, porque todos eles já passaram por por esse momento na carreira, ou de Fórmula 3, ou de Fórmula Renault, ou de Fórmula 2, enfim, todos eles passaram. Mas acho que quando você tá na Fórmula 1, primeiro, você tem que demonstrar resultado. Né? Você tá na categoria máxima do esporte, ganhando uma grana, né? Respondendo por um monte de gente, porque um monte de gente tá ali, né, te patrocinando, e você tem que demonstrar o seu serviço. E é muito rápido, né? A Fórmula 1, eu acho que... Tanto que... Eu acho que foi eu tava assistindo a Fórmula 1, todos os novatos saíram da corrida. O Hadjar, o Bortoleto... Colapinto não largou. Bom, coitado, o Colapinto não largou, só sobrou, acho que o Berman, que também bateu com o seu companheiro de equipe ali. Se fosse em outro lugar, ele tinha ficado. Então, assim, ali estava uma situação muito complicada, muito. A Austrália também, que foi a primeira, lá era mais difícil ainda, porque a pista não era uma pista de corrida, é dentro de um parque, então ficava mega escorregadia e o muro é muito mais perto. Mas realmente, o Bortoleto... E assim, não dá pra comparar o Bortoleto com o Hülkenberg. O Hülkenberg tem 15 anos de Fórmula 1. Já andou de todos os carros, todas as equipes, já fez tudo. Então assim, o Bortoleto, aconteceu o imprevisto ali de bater, e acontece. Ele tava de slick no momento ali, que talvez ainda não tava tão de slick ainda, mas eu acho que ele vai levar isso... Aconteceu, né? E vai levar isso pra frente, que ainda tem meio campeonato ainda pra ele aprender muita coisa. Acho que ele tem levado bem esses erros e acho que ele tem tratado de forma natural também. Acho com que certeza, isso é importante. Tanto que você vê ele no pódio ali, né, abraçando super o Hülkenberg, tipo, cumprimentando essa parceria ele. deles é muito legal. É muito legal. Eu concordo. Eu acho que pro Bortoleto, na verdade, é um aprendizado muito, muito interessante, né? Porque ele tá com um dos pilotos mais experientes do grid. Uhum. Então
é legal, assim, observar o que o, né, como que o companheiro dele tem agido, tem feito, né, durante as corridas e trazer isso como aprendizado. Eu não acho que seja tão preocupante para o Bortoleto a diferença de pontos, porque ele não tá num cenário, se ele tivesse num cenário que, assim, toda a corrida ele tá tomando meio segundo do Hülkenberg e a pontuação tá 40-3, né? Isso. Aí seria preocupante. Mas ele anda na frente do Hülkenberg em vários momentos. Ele se classifica na frente do Hülkenberg. Quase Eles sempre. empataram agora, tá? 6-6 a classificação. Então assim, a velocidade ele demonstrou, né? Eu acho que ele tem cometido alguns equívocos ali de julgamento que fazem parte do noviciado. A escolha por colocar pneu de pista seca na primeira volta foi dele. Foi ele. Ele escolheu, então o erro, né, de rodar ali sozinho foi uma consequência dessa escolha. E das últimas vezes a equipe mesmo tem errado bastante com ele nas outras corridas, né? Exclusivamente essa, foi culpa totalmente dele, porque ele escolheu o pneu naquele momento. Exato. E ele não rodou... foi só ele também, acho que é legal falar isso, né? Leclerc, Russell, outros pilotos muito experientes também tomaram essa decisão e erraram junto também. Não, e querendo ou não, a gente pode até comparar ele com o Hadjar, por exemplo, mas o Hadjar tá no carro muito melhor do que o do Bortoleto, né? Se colocar o Bortoleto no carro do Hadjar, acho que o Bortoleto dava um pulo enorme. Sim. Né? Mas assim, ele tá com um professor, um dos mais experientes do grid. Tudo bem que eles estão no carro muito ruim, né? Porque se fosse, sei lá, numa Mercedes da vida... Até a Aston Martin mostrou um pouco em Silverstone, um pouquinho do novo carro deles. Eu acho que eles estariam bem mais pra frente. É que eles estão num carro muito, muito ruim. Só perde pra Alpine, que... Só o Gasly, que nem, entre parênteses, o Max Verstappen tá tirando tudo que dá do carro. Porque todos que subiram ali, o Dohan ou o Colapinto, coitados, não conseguem, dirigível o negócio. Fechamos então o assunto GP de Silverstone Fórmula 1. Vou aproveitar que você falou do Gasly, porque foi um dos caras que você andou junto na GP2, não foi? Sim. Foi, sim. O Gasly, sim. O Gasly, o Sainz. Então, queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa época, porque acho que era um outro nome ainda, a GP2. Era a GP2, a Fórmula 2 acho que cresceu muito mais hoje em dia, em termos de exposição também. Todo mundo já conhece muito mais quem tá vindo nessa categoria de base, né? Nessa escada pra Fórmula 1. Mas acho que desde aquela época já era muito competitivo. Acho que isso que não mudou, né? Já, André, já era. Só que tinham nomes marcados, assim, que eu lembro até de quando eu comecei, assim, na Fórmula Renault. Eu corri com o Ricciardo, eu corri com o Wickens, eu corri com o Magnussen, eu corri com o Albert Frins, eu corri com o russo, meu Deus do céu, como é que ele chama? Markelov? Não. O Sirotkin. O Sirotkin, eu corri com o outro russo lá, que era o Kvyat. Então, assim, mas... Tinha pessoas que já eram figurinhas que você falava, esse cara vai. Carlos Sainz correu comigo, já era Red Bull há muito tempo, o Gasly também. E querendo ou não, tipo assim, nas categorias de base, pelo menos na minha época, assim, pessoas que estavam por trás, assim, de uma Mercedes, de uma Red Bull. Hoje tem mais, né? A Academia Ferrari tinha já naquela época, mas eles estavam começando a fazer essa escadinha. Eles tinham algumas vantagens, entendeu? A GP2 hoje, ou a Fórmula 2, né, na minha época era GP2, todos os motores são iguais, todos os chassis são iguais, mas nem sempre é assim. Eu cheguei a ver coisas de data descomunal, tá? De motores assim, um tem 30 cavalos a mais que o outro, 50 cavalos a mais que o outro. E em pistas como Mônaco, isso faz pouquíssima diferença. Mas numa pista como Spa, isso dá meio segundo. Sim. Monza é pior ainda, entendeu? Então, assim, é muito, muito, muito difícil. E óbvio que aí cada um sabe da sua história, mas essas pessoas, assim, o Carlos Sainz, o Gasly, por exemplo, eram caras que andavam muito bem. Eram caras que tiravam coisas, assim. Tinha até outros, naquela época, que também que ganharam, né? Tem o Fábio Leimer, por exemplo, o suíço, ele ganhou não tinha onde ele ir, não tinha onde colocar ele. Então ele acabou indo fazer outra coisa. Eu nem sei o que ele faz hoje, não sei nem se ele corre. Tinha outros nomes também que eram muito bons, Arthur Pic, que era um francês. Verdade. Que o irmão dele andou de Fórmula 1. Sim. O Charles Pic, isso. O irmão dele corria comigo, que era o Arthur Pic. E o Charles era do tempo do meu primo, na GP2.
O Norman Nato também andava muito, foi meu companheiro de equipe. Hoje ele corre de Fórmula E e de WEC. Então, eu vou encontrar com ele no final de semana. Mas assim, foi legal. É legal ver pessoas com quem você correu antigamente e tá na Fórmula 1. Você fala, eu corri com esse aqui. Por mais que a gente não acaba se falando pouco ali, acho que hoje o pessoal da Fórmula 2 é muito... Eles se convivem mais, pelo menos o meu modo de ver. A gente, óbvio, eu saía com o meu companheiro de equipe, mas eu não saía com todo mundo do grid. A gente não se, né? E você vê que ali, hoje em dia, isso é a minha visão, assim. Eu vejo que eles estão mais unidos, assim, acabam conversando, acabam fazendo uma jogada ou outra ali. Mas é legal sempre ter alguma pessoa, assim, com quem você dividiu roda um dia, no caso. Eu acho que tem até uma questão que agora a Fórmula 2 e Fórmula 3 sempre andam juntos dos eventos da Fórmula 1 também, né? Não lembro se era exatamente era assim. Era GP3 e GP2, era. Mas andava sempre junto nos fins de semana da Fórmula 1? Andavam juntos, então tá sempre. E aí, aproveitando que você falou que esse fim de semana você vai ver o Norman Nato, esse pessoal, é porque, pra quem não tá sabendo, tem Mundial de Endurance esse fim de semana em São Paulo, 6 horas de São Paulo, prova que voltou ao calendário na última temporada, não estava no calendário do Mundial de Endurance desde 2014, e o André Negrão fez a sua carreira lá no Mundial de Endurance, uma carreira belíssima, uma das referências do automobilismo brasileiro. Acho que foi lá mesmo que fez que eu me acendi. Sim, e aí eu queria perguntar, fazendo essa transição, né? Você falou do pessoal da base da Fórmula, que é legal ter essas histórias, mas o seu projeto, quando você estava na GP2, acho que o sonho era sempre a Fórmula 1. Ah, com certeza. E aí eu queria saber como é que foi essa transição, de fato, de mudança de perspectiva de carreira, na verdade, a ideia de ir para o Mundial de Endurance, como foi esse momento? Na verdade, essa transição, eu fiz GP2 2014, 2015. Em 2015 foi quando eu vi o negócio do motor que absurdo. E era a GP2 o Bruno Michel é o cara que comanda toda a GP2, a Fórmula 2 e a Fórmula 3. Ele que é dono do troço todo. Toda vez que um piloto tá chegando no final do campeonato, o que eles fazem? Eles aumentam a pressão do motor. Pra quê? Pra que ele consiga fazer uns bons resultados nas últimas 4 corridas e reassinar. Entendeu? Tanto que na corrida de Abu Dhabi, se vocês forem olhar aí, antes de um acidente grande, eu tava em quarto. E meu ano inteiro, eu não chegava nem em 10º. Mas na corrida de Abu Dhabi, eu tava em quarto. Consegui classificar bem, consegui correr bem. Eu tava em quarto quando, acho que... Eu nem lembro agora quem que bateu. Deu uma pancadona lá. Isso foi no sábado. E logo depois era a classificação da Fórmula 1. Então a gente não teve chance depois de correr, porque demorou tanto pra eles arrumarem as barreiras de pneu, que a corrida cancelou. E como tinha dado, acho que 6, 7 voltas, não contou quase nada de pontos. Não contou. Em 2015, eu ainda fiz todos os treinos, que eram o pós-campeonato. Você tinha 3 dias de treino em Abu Dhabi pra, assim, encerrar e decidir se você vai ficar na categoria mais um ano ou não. Então eu fiz 2 dias Carrapax, que nem existe mais hoje, que é a Trident. Sim. Hoje, e fiz mais um... Eu fiz um dia com a Arden, e fiz 2 dias com a Rapax. O carro da Rapax andava muito. Muito. Eu fiz... Os 2 dias que eu fiz com eles, eu terminei sempre no top 5. Coisa que eu não fiz o ano inteirinho da minha GP2. Então, assim, foi muito ruim pra mim. Porque eu vi que realmente eu tava andando num carro que talvez era bom de setup, mas eu não tinha motor. Eu não tinha chance nenhuma. Até com o meu companheiro de equipe, que depois eles mudaram isso um pouco, em Spa, eu tomava de reta do meu companheiro de equipe 3 décimos. Puxa vida. Na reta que vai da Rouge pra cima e depois na volta pro bus stop. Sim. Então nas 2 retas eu tomava 2,5 numa e 2,5 na outra. Então eu tomava meio segundo de graça. Na classificação. Sim. Eu tomei meio segundo dele de graça, de reta. Aí você vai lá, contesta, fala, olha, mostra o gráfico do motor, mostra o gráfico de aceleração, porque ele vai falar, não, mas você freou muito tarde, você não acelerou direito, essas coisas sempre tem lá, pra contestar o porquê que o motor, um funciona melhor do que o outro, mas não tinha. E eles só foram arrumar meu motor nas últimas 2 finais, entendeu? Então é uma puta sacanagem, porque você perde um ano inteiro de investimento jogado no lixo por causa do motor. Foi quando eu decidi, então, que eu fui pra Fórmula Indy. É verdade, você eu fiz Indy Lights.
Eu fiz Indy Lights, tive pódio, fiz pole, fiz melhor volta lá, mas aí no final também, porque pra você subir pra Indy, você tem duas opções. Ou você ganha o campeonato, e aí você ganha o direito de correr, eles o te dinheiro, o financiam. patrocínio, eles te financiam pra você correr de Indy, ou você tem que achar um patrocinador, um carro pra você poder subir. Quando deu quase na metade do Indy Lights, porque o Indy Lights era bem curto por causa do futebol americano e do basquete. Eles terminam tudo em setembro. Eles tentam não se bater com televisão, porque senão ninguém assiste nenhum nem outro. E obviamente o futebol americano e o basquete é muito maior de público do que a Indy, por exemplo. Foi quando um cara que trabalhou pro meu pai aqui no Brasil, que chama Patrick, trabalhou no Brasil aqui com ele, era um francês que era mecânico da Fórmula 1, falou: André, conheço um pessoal de francês, Renault, Alpine, que queria que você fizesse um treino aqui com eles, em Monza, agora em fevereiro, e se eles gostarem muito, eles gostariam de te contratar. Eu falei: mas eu vou correr do quê? Ele falou: de protótipo no WEC. Falei: interessante. Aí eu falei: puta, né, protótipo, né, mas tô vindo do Fórmula. Aí eu perguntei pra algumas pessoas e ele falou: cara, é muito parecido. Na verdade, a única coisa que você vai sentir é que você não vai ver a roda, você não vai ver o pneu, né? Quer dizer, você vai ver só um pedacinho dele só e é fechado o carro. Mas o de guiar é muito parecido. Eu falei: ah, tá bom. Aí fui pra Monza, isso fevereiro. Então, terminei o ano em Indy Lights. Fiquei em stand-by, porque aí a gente tentou achar algumas equipes na Indy, não conseguimos. Aí fui fazer esse teste lá em Monza, fui super bem, e aí me contrataram. E aí, de 2017 até 2023, foram assim, anos de glória meu, porque, né, você faz uma carreira inteira, assim, e você chega num certo momento da sua vida, você fala: meu, será que é isso mesmo? Será que eu sou bom nesse troço? Será que eu não sou? Porque, cara, não tem resultado, não tem nada, não fiz um pódio na GP2. Meu melhor resultado acho que foi o quinto em Abu Dhabi, quinto em Monza. Porra, não consigo fazer nada, né? E aí que lá foi que eu falava: meu, realmente é isso aqui. Isso aqui é minha praia. Né? Ganhei Le Mans, ganhei campeonato. Eu briguei em 2022 com o pessoal da Toyota. Tudo bem, você vai falar: meu, só tinha Toyota e Alpine. Meu, mas a gente brigou com os caras que eram dono do negócio, sabe? Dono do campeonato. E assim, foram muito legal. Foi muito legal, porque foi ali que realmente o nome André Negrão começou a sair lá de trás e a galera começou a ver quem eu era. Mas foi realmente só no WEC, foi, né, fiz tanta coisa na minha vida, e se eu soubesse disso, eu teria mudado pro WEC há muito mais tempo, né? E eu acho que essa sua trajetória, André, ela é muito assim, o dilema de... Acho que todo esportista profissional, né? Todo atleta profissional passa muito por isso, a grande maioria dos atletas, né? A gente vê isso, principalmente em esportes individuais, né? Automobilismo, tênis. Você tem que lidar muito mais com a derrota, né? Quase muito mais tempo com a derrota, né? E ter que assimilar do que com os momentos de vitória, né? São muito poucos os que tem que lidar mais com vitória do que derrota. É só um Max Verstappen, um Lewis Hamilton. Mas mesmo assim, se você pegar a carreira dele e você ver quantas coisas ele já fez e quantas coisas ele ganhou, a porcentagem é baixíssima. A porcentagem é 30%, 33%. Tem, depois quando acabar aqui, vocês entram, chama... Tem o Driver Database, que é e tem um outro que fala exatamente disso. O que você já fez, o que você já ganhou, as voltas rápidas, os pódios, e te dá as porcentagens. E a última vez que eu olhei, tipo, do Lewis Hamilton, que você fala: meu cara, 7 vezes campeão do mundo, não tenho o que falar. A porcentagem dele de vitórias com aquilo que ele já fez é baixa. Então, esses momentos de glória que você tá ali, você tem que aproveitar cada segundo, porque você fala: meu, sei lá, quando que eu vou subir aqui de novo? Né? Quando que eu vou subir aqui? Quando é que eu vou estourar o champanhe? Dito e feito, o próprio Hülkenberg. Pois é. Demorou 15 anos pra esse cara subir no pódio. Ele foi e voltou da Fórmula 1 pra ele ter a chance de Exato. conquistar o pódio. Imagina o peso que ele tirou das costas no domingo. De ser o azarado, de ser o cara que não guia nada. Imagina quanta crítica esse cara ouviu. E aí, pronto. Mostrou que o cara é bom, pô. O cara não tá lá há 15 anos à toa. Ninguém fica na Fórmula 1 todo esse tempo à toa. E a mesma coisa comigo. Chegou um momento que eu falei: vou fazer essa mudança na minha vida pro protótipo.
E eu casei muito, assim, No tempo que o protótipo ainda era a LMP2, era um baita carro. Era um baita carro. Tinha feito solo, tinha asa, andava bem. Pra você ter noção, a pole do LMP2 em 2018 é a pole do hipercarro hoje. Nossa. A gente virava 24, 25 em Le Mans. 3 minutos, 24 e alguma coisa. sim. É o tempo do hipercarro hoje. O Toyota fazia 3,14. Era muito rápido. Era outra categoria, era surreal, era muito rápido. O LMP2 já era rápido. Pro carro, né? Não Sim, que ele era sim. rápido que nem um GP2 de freada, controle de curva, não. Mas assim, ele já andava muito e ele era um carro grande. Sim. Né? quando eu fui guiar a primeira vez em Le Mans, eu falei, não vai fazer esse troço aqui não vai dar certo. E fazia. E depois eles foram piorando o LMP2, porque aí foi desenvolvido. Esses carros novos, eles tinham que tirar 23, por exemplo, que foi a última vez que eu andei de LMP2, era horrível o carro. Tinha nada a ver com aquilo que eu andava. Eles tiraram a parte da aerodinâmica de downforce da frente, atrás, engordaram o carro era muito mais pesado. Tiraram um monte de, acho que foram 110 cavalos que eles tiraram do carro. Tanto que a gente virava 38, 39, que era o tempo do GT de 18. Nossa. Só que como começou a entrar os Hyperscar, eles tiveram que o quê? Eles tiveram que ajeitar o LMP2 e tiveram que ajeitar o GT. GT3. Porque o GT ficou muito perto. Tipo, a gente tinha, no comecinho, era difícil de passar até o GT. Você tinha que vir atrás, assim, tipo, pegar o vácuo mesmo, tudo bem, passava, mas era suado. Era suado, coisa que antigamente você nem pensava no GT. Você fala, você já dava o flash, assim, você já passava, o GT nem te via. Mesma coisa com o LMP1. O LMP1, você já olhava ele assim, você fala, daqui 3 segundos ele tá aqui. E não dava outro. Ele já vinha, já passava, e, tipo assim, não tinha competitividade. Uhum. Hoje em dia tem. Vocês assistiram um pouco de Le Mans esse ano? Sim. Você vê que o Hypercar, tipo, ele passa o LMP2. Mas ele não é que ele passa E vai embora. e desaparece. Não, ele passa com dificuldade. Né? Então, assim, mas voltando um pouco à minha história, eu só tenho boas memórias no WEC. Primeiro que foi muito diferente da onde eu tava vindo, que era GP2. Então, o paddock inteiro aberto, a galera era muito mais americano. Americano tem muito disso, né? Na Indy Lights, eu comecei a viver essa parte de público junto com o piloto lá nos Estados Unidos. Porque na GP2, a gente era lacrado no paddock, só entrava quem tava com a inicial, era um acesso muito mais era restrito. horrível. Fórmula 1, então, era só quando a gente ia fazer classificação, treino livre ou corrida que a gente parava nos boxes da Fórmula 1 ali, aí a gente entrava, olhava, legal. Hoje em dia, você vê que é um negócio, quando os americanos tiraram do Bernie Eccleston, o negócio todo, eles abriram a Fórmula 1, né? Você vê, olha quanta gente tinha o Silverstone. Aí eles fizeram Netflix, fizeram Drive to Survive, né? Tem muita coisa. Mas, depois quando eu saí da GP2, que eu fui pro WEC, que eu comecei a ter essa vivência com as pessoas, foi muito legal. Então, além de ter gostado muito do carro e ter conseguido bons resultados, o campeonato era legal, onde as corridas que a gente fazia era muito legal. Então, eu fiz México, eu fiz Xangai, eu fiz Japão, eu fiz corridas que, jamais eu pensaria em fazer na GP2. Fórmula 1 eu já não ia fazer de qualquer maneira. E na Indy, você só faz os Estados Unidos. Então, hoje, pra mim, o campeonato mais legal pra alguém fazer, tudo bem, são coisas diferentes, né? Que ou você vai pra Fórmula 1, ou você vai fazer monoposto nos Estados Unidos, ou o WEC, que eu acho que é o mais completo hoje. Você pode correr tanto de GT, quanto de hipercarros, né? E hoje, o GT e o hipercarro são muito parecidos, porque eles ficaram pesados. Eles se mexem bastante bem, eles andam bem de reta, mas eles são devagarões. Tanto que muita gente que era do GT acabou indo pro hipercarros, porque dava certo, não era um degrau muito grande que nem antigamente. Xará, uma última pergunta que eu preciso te fazer, que eu sei que você já deve ter respondido várias vezes na sua vida. Como que é fazer uma corrida de 24 horas, principalmente em Le Mans, mas assim, de como que é a rotina de vocês? Dorme que horas? Consegue dormir e pegar no sono? Não dorme. Come em que momento? Como é que é essas 24 horas e a preparação toda para a corrida em Le Mans? A gente fala que Le Mans, por exemplo, são 24 horas, né? Mas no sábado a gente acorda às 7 horas da manhã. A corrida só é às 3 da tarde.
Sim. Tem toda a preparação, a gente faz um briefing bem grande, já explicando da corrida, quem vai entrar em qual momento. Eu era muito da noite, porque eu guiava muito bem de noite. Então, a gente já sabia que a grande parte da noite quem ia dirigir era eu. Eu até preferia, porque no começo da corrida, óbvio, você anda também, mas vai chegando à noite, você já tá cansado. Então, ele até me tirava um pouco da tarde e já me preparava para a noite. Então, os meus companheiros de equipe já andavam um pouco. Quando eu ganhei Le Mans, era eu, o Nicolas Lapierre e o Pierre Thirier. E o Pierre Thirier era o nosso bronze, então ele guiava muito mal à noite. Então, eu dividia a noite com o Nico e deixava ele para manhãzinha. Que a gente já sabia que já tinha luz, a pista já estava um pouco menos pior, porque vai caindo sereno, a pista vai ficando lisa, mesmo à noite, mesmo estando seco, ela perde um pouco de aderência, né? Porque acaba ficando até frio em Le Mans de noite, acaba ficando tipo 14, 12 graus, eu já peguei à noite lá. Então fica bem complicado, mas assim, é uma corrida muito longa, que você acorda muito cedo no sábado, e assim, a gente fala que você tira um cochilo, você dá uma descansada, mas você não dorme. Então, assim, são 24 horas mais, né? Umas 30 horas que você passa pilhado. Você passa pilhado mesmo. Ainda mais se você estiver lá na frente. Que aí você sabe que seu companheiro de equipe, ele não pode bater, ele não pode furar o pneu, ele não pode quebrar o carro, não pode ter nada. Não, eu ia perguntar assim, além disso, como é que funciona, por exemplo, a alimentação de vocês? Porque eu imagino que tem que ser uma coisa muito pensada, muito restrita, porque, pô, sim, não, a gente, óbvio, eu, por exemplo, ou eu comia um omelete, e a gente tinha chefe de cozinha 24 horas lá, principalmente pra corrida, pra nós pilotos, equipe, né, mecânicos, essas pessoas, o pessoal convidado não. Mas ele já sabia já, então você deixa pra mim ou um prato de macarrão na manteiga, no azeite só, ou um omelete. E aí a gente comia, tipo, misto quente, assim, tá lá no box, puta, tem alguma coisa pra comer? Tem banana, misto quente, omelete, um macarrão, coisas que eram de absorção rápida. Não dá pra você não dá pra mandar uma feijoada no meio da corrida. Menos condimentadas possível, né? Sim. Mas tava tudo organizado, tipo assim, eu, por exemplo, né, parava o carro, ia fazer troca de piloto, eu já saía, fazia uma reunião rápida com o pessoal na equipe ali, de coisa de 15 minutos no máximo. Saía, ia pro meu quarto, tomava um banho, me trocava, comia. Já tinha um preparador físico para fazer uma massagem ali, soltar pescoço, as costas, essas coisas, porque a gente acabava ficando tipo 3, 4 horas no carro. Porque tinha safety car, ou tinha, a gente chama lá em Le Mans tem isso, né? Tem a slow zone, que eles param a corrida. Ela fica neutralizada só naquele ponto específico. Então, da curva 4 à curva 12, ela tá neutralizada. Então, ali você vinha, né, na velocidade normal, chegava naquele ponto, você apertava o full course yellow, que é o virtual safety car, que a gente chamava, que é 80 por hora, e você tinha que passar no ponto de A a B nessa velocidade. Então, era assim, interessante. Mas voltando um pouquinho depois na preparação, então tem o físio, a comida, o horário que você vai poder dormir, e tinha muitos casos, por exemplo, André, você vai poder dormir das 3h15 às 3h40. Só que se acontecer alguma coisa, eu tinha que estar pronto no box, de macacão, pronto pra entrar no carro, 10 minutos antes. Então tinha hora que eu não voltava pra dormir. Eu dormia no box, ou eu ficava no box. Porque se acontecesse alguma coisa que eu tinha que entrar, eu tinha que estar lá já pronto. Então a gente dormia até de macacão. A gente só tirava a parte de cima, que estava muito molhada, voltava a outra camiseta, né, aquelas de anti-chama, e ficava ali mesmo. E dormia no chão? Dormia no chão. Ou no caminhão, assim, tinha uma parte de cima do caminhão, que era onde os mecânicos dormiam, a gente acabava dormindo aí, porque falava, se eu for tomar banho e com o massagista, não vai dar tempo. Se ele precisar de mim com urgência, não dá tempo, porque você tira, quando você vai descansar, você tira o macacão, tira a sapatilha, tira tudo, mas tem momentos que não dá. Então, assim, é uma corrida muito intensa, e vai chegando perto do final, você fala, essa hora não passa, falta 4 horas, falta 3 horas, a hora que falta uma, tá parecendo que tá faltando, tipo, 5 horas, não acaba nunca, mas é muito legal. Imagino, e é uma rotina muito diferente, uma vivência muito única mesmo. Sim. A gente vai fazer agora a nossa troca de pilotos, assim como o André Negrão fazia as trocas
nas corridas dele de 24 horas, ou nas corridas de endurance normais que sempre tem, a gente vai fazer a nossa troca. O Leonardo Félix agora vai deixar a gente. Léo, muito obrigado mais uma vez. Até o próximo Velocidade CBN. Valeu, André, e a nossos espectadores e ouvintes, e até a próxima. Valeu. Obrigado, Léo. E agora, você que tá vendo a gente no YouTube aí, a tela vai dar uma piscada, o Léo vai levantar da cadeira, vai sair no lugar dele, vai vir a Silvia Rogar, nossa colega aqui também, que vai fazer as últimas perguntas aqui pro André Negrão, pra gente fechar o Velocidade CBN dessa segunda-feira, dia 7 de julho. Bom, Silvia já tá aqui com a gente. Silvia Rogar, seja muito bem-vinda ao Velocidade CBN de hoje, tudo bem? Obrigada, gente. Obrigada, André. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Enfim, fazer umas perguntas aqui para finalizar, André. Lógico. A Fórmula 1, ela é um esporte, né, que já tem 75 anos, completa 75 anos em 2025, então tem toda essa tradição, né, por trás, mas também ela tem que estar sempre em constante inovação, né? Com certeza. Se renovando. Nos seus investimentos, com que frequência você costuma revisar essa estratégia para garantir que a sua performance siga sempre em alta, né? Hoje, praticamente todos os meus bens, minhas coisas estão dentro de uma holding familiar, né? Por várias razões. Mas a cada 2 meses a gente acaba renovando e olhando isso aí, ainda mais no nosso país, que precisa estar sempre atento, né? Impostos e ver onde que é melhor aplicar da melhor maneira possível, sem perder muito lucro desse investimento ou desse fundo onde você vai aplicar seu dinheiro. Maravilha, né? E no automobilismo também o clima muda tudo, né? Se chove, né? Você tem que trocar o pneu, se faz sol, né? A estratégia muda completamente. Com os seus investimentos é a mesma coisa? Como é que você olha para esse cenário, né? Antes de decidir o que você vai fazer? Ou vai mais no automático? Como é que você... Não, age? na verdade, com muita ajuda, assim. Sempre tem que ter alguém por perto, assim, porque eu, né, obviamente, não entendo nada disso, né? Sempre tem que ter alguém ali, né, pessoal que trabalha no fundo ou do banco, né? Até o Banco Santander, a gente é cliente deles. Tem sempre alguém olhando com carinho e falando, olha, eu acho melhor você apostar nisso, compra isso, vende isso, vamos fazer desse jeito, ou de alguma outra maneira, vamos apostar mais, sei lá, no agro, ou não vamos no agro, vamos apostar um pouco fora, vamos apostar em dólar, euro, enfim. Mas tem sempre alguém orientando Tem sempre a gente. essas mudanças de cenário Sim, que nem, nas que nem, pistas. que nem, ali, né? que nem nas pistas, com certeza. Tá ótimo, então, gente. Obrigada por estar aqui. Imagina. Muito obrigado, Obrigado. Silvia. Então, com isso, a gente chega ao fim desse episódio. André, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo participar aqui Imagina. com a gente hoje. Obrigado vocês. Seja muito bem-vindo também para voltar, para a gente contar mais histórias, e a casa está sempre de portas abertas para você aqui. Com certeza. Muito obrigado, André. Obrigado, CBN. Obrigado a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Obrigado pela oportunidade. Com certeza voltarei em breve. Bom, agradecer também a Silvia Rogar, que esteve aqui agora no fim, ao Leonardo Félix, a nossa equipe técnica com a Priscila Gubiotti, com o Altair Cunha, com o Renato Nagy, que colocam esse Velocidade CBN no ar. Reforço mais uma vez agora na saída do programa para você que está assistindo a gente aqui no YouTube com imagens, para você não deixar para você não esquecer de deixar o seu like aqui no episódio de hoje, deixar aqui nos comentários também o que você achou do episódio, o que você gostaria de ver no próximo episódio do Velocidade CBN e, claro, para você se inscrever no YouTube da CBN, que aí você não perde nenhum episódio do nosso Velocidade CBN. E para você que ouviu a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça de deixar sua avaliação e também de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos, todo mundo que é fã de automobilismo e da Fórmula 1. Velocidade CBN agora vai fazer uma pausa um pouquinho mais esticada, porque a Fórmula 1 está de folga nos próximos 2 fins de semana, volta só no último fim de semana de julho. E aí a gente volta no dia 29 de julho para repercutir o GP da Bélgica no tradicional circuito de Spa-Francorchamps. Eu sou André Neto, Velocidade CBN de hoje fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada.